passar aqui. Então, ela é uma unidade que ela precisa de uma atenção profissional especializada de forma contínua, que requer materiais específicos e tecnologias de diagnóstico, monitorização, terapia. Ela pode ser dividida em UTIs adulto, UTIs especializadas, neonatal, pediátrica mista ou pediátrica mista, né, que daí pode ter pacientes recém-nascidos. E as UTIs, elas também são divididas em 3 categorias, níveis. Ou seja, nível de atenção 1, que seria média a baixa complexidade, que é mais uma UTI intermediária. Ou seja, o paciente ainda precisa de algum cuidado, principalmente de recursos humanos mais próximo, né? Tem as UTIs de nível 2, que são considerados de alta complexidade, mas que talvez tenham uma limitação de recursos, e nas UTIs de nível 3, que são de a complexidade muito alta, que já tem uma hemodiálise contínua, já tem medicamentos mais específicos, às vezes de maior tecnologia, enfim, né? Então, o paciente crítico, ele tanto a sua condição em si, quanto em relação aos medicamentos, né? A farmacocinética e a farmacodinâmica, ela vai estar bem alterada, principalmente no momento mais agudo. Então, ele é um paciente hiperdinâmico, que tem, às vezes, um clearance de creatinina bastante aumentado, e isso faz com que reduzam as concentrações plasmáticas dos medicamentos hidrofílicos, principalmente. É um paciente que tem uma sobrecarga hídrica, deixa eu ver se eu consigo um apontador aqui, que tem uma sobrecarga hídrica por conta da ressuscitação agressiva, que às vezes é necessária, né? Principalmente no paciente em sepse. Ele daí vai ter um volume de distribuição aumentado, diferente daquele volume de distribuição que a gente vê no livro, que aquele medicamento tem um volume de distribuição X, nesse paciente já não se aplica tanto. Então, as concentrações plasmáticas, elas vão estar diminuídas. É um paciente muito inflamado, tem disfunção orgânica, né? Paciente com disfunção orgânica. Ele pode necessitar de suportes outros, né? Além da ventilação ou infusão de droga vasoativa, né? E é um paciente que vai desenvolver catabolismo, um paciente muito catabólico, então a sua nutrição vai ser calculada considerando um fator injúria, né? Então, ele é um paciente que requer uma terapia nutricional bem especializada. Então, assim, trazendo um pouco da história do farmacêutico na UTI, né? Mais ou menos uns 40 anos faz mais ou menos uns 40 anos que o farmacêutico se inseriu nos Estados Unidos, né? Nessa área. E nos anos 80 e 90, houve um reconhecimento formal da necessidade de um profissional dedicado nessa subespecialidade. Então, nisso foram desenvolvidos e abertos programas de residência. Enfim, o farmacêutico como um profissional que visava, então, a redução de custos e auxiliava na redução de morbidade e mortalidade. Então, nos anos 2000, foi publicado um documento de 3 sociedades, dentre elas uma sociedade médica, né, a sociedade a Critical Care Medicine, né, junto com outras 2 sociedades farmacêuticas, que estabelecia os serviços e atividades do farmacêutico clínico dentro da UTI. Então, eles trazem, né, diversas atividades, sendo elas as fundamentais, consideradas vitais para prover segurança, ou seja, uma avaliação prospectiva das prescrições, do farmacêutico dedicado integralmente a sua carga horária ao TI, com poucas atividades externas, que pudesse agregar na capacitação da equipe, participar dos rounds, daí já é parte para a fase de aspectos desejáveis, ou seja, os desejáveis são as características fundamentais,
agregada de outras atividades. Então, participação dos rounds, um membro mais integrado da equipe, participando de programas de residência, e depois tarefas consideradas ótimas, que é um modelo totalmente integrado, participar de publicações na área, desenvolvimento de protocolos, enfim. E agora, em 2020, recentemente, né, esse documento foi publicado com uma proposta um pouquinho diferente, porque as coisas mudaram, né, em 20 anos, algumas coisas mudaram. Então, eles classificaram as atividades entre fundamentais, essenciais e desejáveis, que seguem a linha anterior um pouco, só que agora dividindo essas atribuições de acordo com o nível de complexidade daquela UTI. Então, por exemplo, a UTI do Hospital Cristo Redentor é uma UTI nível 3. Então, ela precisa, de alguma maneira, né, não que a gente consiga de fato, né, a gente está tentando buscar isso, cumprir com as atividades fundamentais e desejáveis. Então, e também houve uma divisão, uma reclassificação em relação a atividades relativas a cuidado, ensino, melhoria da qualidade e desenvolvimento profissional. Então, reforça, divide aquelas UTIs de nível 1, por exemplo, uma UTI mais de baixa complexidade, não exige que o farmacêutico faça todos os serviços, né, eu desenvolva todos os serviços ali, né, designados, até porque tem UTIs muito pequenas que não vão ter programa de residência, enfim, né. Então, e no Brasil, né? No Brasil, então, em 1980 foi criada a Associação Médica de Medicina Intensiva, a AMIB, né? E em 2008 foi criado o Departamento de Farmácia Clínica. Então, dentro de uma sociedade médica, foi criado um departamento próprio, né, de farmácia clínica. E em 2010 foi publicada a RDC número 7, que dispõe sobre os requisitos mínimos para funcionamento de unidades de terapia intensiva. E dentro dessa RDC, ela coloca em 2 momentos a assistência farmacêutica. Então, no que se refere à garantia dessa assistência beira-leito, né? E também que essa assistência ela precisa estar integrada às demais atividades prestadas ao paciente, sendo discutidas com a equipe, e que qualquer assistência prestada deve ser registrada, assinada e datada, assim como os demais profissionais. Então, porém, né, nem essa, nem outras publicações com peso de RDC estabelece uma proporção de farmacêuticos por número de leitos. Então, e agora mais recentemente, o Conselho Federal de Farmácia publicou uma resolução que trata especificamente da regulamentação das atribuições do farmacêutico clínico em unidades de terapia intensiva, colocando o farmacêutico como corresponsável dos processos assistenciais junto à equipe e que deve cumprir a sua carga horária em tempo integral na UTI, dedicado exclusivamente ao cuidado do paciente crítico, e propõe a inserção de no mínimo um profissional a cada 15 leitos. Então, assim como naquelas outras publicações, também foi feita uma classificação em relação a itens relativos a cuidado, relativos à educação e à gestão. Então, ao cuidado seria aquela avaliação prospectiva das prescrições, fazer a conciliação quando possível, avaliar exames, fazer anamnese farmacêutica, enfim, tem uma série de atribuições, avaliação de compatibilidade, enfim. Agora a gente vai ver na sequência. Mas esse foi um marco bem importante, assim, nessa especialidade. Então, agora, nesse mês de novembro, foi publicado um artigo na American Journal of Health System Pharmacy, que é uma dessas revistas, né, da nossa área, né, farmácia hospitalar, que coloca assim que o farmacêutico clínico de terapia intensiva ele precisa otimizar os seus serviços e ele faz uma análise das lacunas dos métodos, né? E que
hoje, na verdade, essa proporção de farmacêuticos pelo número de leitos, ela não é muito assim, não tem uma publicação que diga que tem que ser desta forma, a divisão. Então, tem uma linha que defende 1 para 8, 1 para 15, 1 para 30 leitos, né? E também coloca o seguinte nessa publicação, que devido à complexidade dos serviços e à quantidade de serviços prestados, foi feita uma pesquisa, né, que identificou que 60% dos farmacêuticos clínicos e intensivistas relataram experiência de burnout. Isso é bem complicado, assim, porque normalmente o que traz nesse artigo também, né, em outras publicações, assim, que um farmacêutico clínico especializado em UTI, ele é bastante requisitado, e quando ele não está no seu horário de trabalho, ele também é requisitado. Depois a gente pode conversar a respeito disso, né? Porque tem certos questionamentos que a gente recebe que a gente, por estar lá dentro da UTI, a gente conseguiria responder com melhor precisão, exatidão, enfim. Então, a gente acaba saindo do hospital, mas a gente não sai do hospital, a gente continua respondendo coisas então, tem tido um aumento muito grande de papéis e responsabilidades. Hoje, né, eu, na minha prática, eu não sou farmacêutica clínica exclusiva da UTI, eu tenho atribuições de farmacêutica hospitalar também, né? Então, é uma ginástica tentar, né, conduzir a farmácia clínica na UTI. E tem foi colocado nessa publicação um gráfico assim que o ideal seria que tivesse um número, mais ou menos uma proporção ótima de farmacêuticos por leito, de modo a não reduzir a qualidade da prestação daquele serviço, né?